Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos falar sobre a integração europeia, mais precisamente sobre a ampliação da União Europeia ao longo das últimas 6 décadas. Logo na origem, eles buscaram a reconciliação e a construção de laços que pudessem acabar com os pomos de discórdia. Não é por acaso que a União Europeia nasceu sobre as bases de dois importantes produtos da época, o carvão e o aço. Estamos falando daquela grande ideia de unir países europeus para evitar guerras constantes, especialmente entre a França e a Alemanha, que antes estavam sempre se estranhando e, como vocês sabem, haviam se enfrentado em guerras por 3 vezes em menos de 100 anos. Isso mesmo. Só para lembrar, Guerra Franco-Prussiana, 1870, Primeira Guerra Mundial, 1914 e Segunda Guerra, 1939. Para a segurança europeia era necessário criar pontes. E como eles começaram? Bem, imaginem isso. Juntaram suas indústrias de aço e carvão em 1952. Naquela época, eram os símbolos de poder. Daí em diante, vários países europeus começaram a misturar suas economias de várias maneiras, formando as bases do que conhecemos hoje como União Europeia. Cada vez que a União Europeia crescia, tinha um motivo diferente. Grécia, Portugal e Espanha aderiram para estabilizar suas democracias após ditaduras. Depois, com o colapso da União Soviética em 1991, Áustria, Finlândia e Suécia entraram naturalmente na festa. Nos anos seguintes, países do leste europeu e do Báltico, que antes faziam parte do Pacto de Varsóvia, também acabaram se juntando à bagunça. É importante destacar que muita gente tinha medo de que crescer demais fosse arruinar a União Europeia, mas isso não aconteceu. Na verdade, o crescimento foi de mãos dadas com o aprofundamento dos laços e conexões. Inicialmente, todas as decisões tinham que ser unânimes, o que era meio complicado. Mas em 1993, quando a União Europeia lançou o Mercado Único Integrado, eles começaram a tomar decisões por maioria qualificada. Isso ajudou a agilizar as coisas. Claro, ainda há algumas decisões que precisam ser unânimes, especialmente em questões de relações exteriores. No entanto, tivemos alguns contratempos ao longo do caminho. O Reino Unido decidiu sair em 2016, o que foi meio surpreendente para muitos, e até hoje há quem se arrependa dessa decisão. Temos que lembrar que a entrada do Reino Unido foi, durante certo tempo, marcada pela celeuma, principalmente por parte da França, que viu o país da Libra como uma espécie de presença indireta dos Estados Unidos. O Reino Unido também não via a União Europeia com a mesma perspectiva de integração que França e Alemanha. Para Londres, a ideia de perder soberania relativa assustava. Isso ficou bem claro quando houve a integração monetária e Londres não quis renunciar à Libra e aderir ao euro. A Turquia também começou a negociar a adesão em 2005, mas teve alguns problemas em seu caminho, especialmente relacionados à democracia e a questões como o Chipre. Embora não possamos descartar o fato de que a cultura turca, que não é claramente ocidental, mas de forte presença islâmica, concorra para essa dificuldade, embora por razões óbvias não entre nas justificativas oficiais. Vale aqui ressaltar também que essa diferença cultural não impediu que a Turquia entrasse para a OTAN, e o país tem uma das maiores contribuições de tropas no contexto da aliança. A grande reviravolta envolve os países dos Balcãs Ocidentais. Lá em 2003, prometeram a entrada de todos, mas desde então apenas a Croácia conseguiu entrar em 2013. Os outros ficaram travados em disputas bilaterais e não estavam muito afim de fazer reformas. Até que em 2019, quando parecia que a Albânia e Macedônia do Norte estavam prontas para entrar, a França, Dinamarca e Holanda deram uma segurada nesse processo. Mas aí, pessoal, a Rússia veio com essa história de invadir a Ucrânia e isso mudou tudo. De repente, a paz na Europa Oriental foi para o beleléu e a União Europeia teve que mudar sua postura. Agora eles têm que se concentrar em trazer estabilidade para o lado de lá, o que será o foco nos próximos anos. E para enfrentar esse desafio, a União Europeia está se preparando para outra rodada de ampliação. E aqui é onde a coisa fica interessante. Eles vão começar a negociação de adesão com a Moldávia e a Ucrânia, e mais países podem seguir. Claro, isso não será moleza. Vai envolver muitas negociações sobre reformas, discussões sobre orçamento e manobras políticas para conseguir equilibrar tudo isso. E como a guerra na Ucrânia se desenrolar, vai acabar influenciando nesse processo. O objetivo final é encontrar um caminho para a adesão da Ucrânia, o que deve trazer prosperidade tanto para ela quanto para toda a Europa. No entanto, a Rússia não ficará satisfeita e, por mais que possamos falar em soberania, os russos em relação à Ucrânia, assim como a China em relação a Taiwan, não têm o mesmo conceito de soberania. Então, pessoal, a coisa está em movimento. A Ucrânia está batendo na porta da União Europeia há tempos e a invasão russa mudou o jogo.
Agora estamos vendo a União Europeia se preparar para outra fase de expansão, e isso não será fácil. Teremos muitas batalhas políticas pelo caminho, mas a esperança é que, ao final, a Ucrânia possa se tornar parte integral da União Europeia e trazer estabilidade para uma região que precisa muito disso. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, dê um like e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.